A Câmara de Vereadores de Farroupilha aprovou por unanimidade uma moção de repúdio às declarações do jornalista e escritor gaúcho Eduardo Bueno, publicadas recentemente em suas redes sociais. Por iniciativa do vereador do Progressistas, Caleb Coelho, uma moção de repúdio foi apresentada aos vereadores para apreciação, diante das ofensas e das falas pejorativas dirigidas à Serra Gaúcha e seus moradores pelo jornalista, conhecido popularmente como Peninha. Na sessão da última terça-feira, Caleb Coelho apresentou a moção de repúdio e externou a sua indignação com o comportamento de Bueno. Embora o jornalista tenha pedido desculpas pelas falas, Caleb Coelho classifica que a atitude é bastante usual e estratégica. O vereador lamenta a postura e as manifestações dirigidas pelo jornalista Eduardo Bueno à Serra Gaúcha. Sim, ele não teve muita noção quando ele falou aquilo que ele falou, né? Por exemplo, se tratando de vinhos, em qualquer restaurante de boa qualidade nós encontramos cartas de vinhos com vinhos aqui da Serra Gaúcha e também de Farroupilha, nós temos vinhos premiados aqui, né? Quando ele resolveu abrir a sua metralhadora giratória, ele não sabia que ia ter tanto alcance, que ele iria machucar tantas pessoas assim, né? Então eu acho que a moção de repúdio é uma resposta à altura com relação às palavras que ele disse. Eu me senti eu tinha necessidade de fazer isso, né? Até porque eu detectei depois que ele pediu desculpas que é um modus operandi, ou seja, ele costuma fazer isso, né? Ele costuma agredir as pessoas, aí depois ele vai e se desculpa, aí ele vai de novo e agride, daqui a um tempo ele se desculpa, ele faz isso sempre, né? Então o conhecido morde a sopra. Exatamente, bem colocado. Então, assim, a moção de repúdio tem o objetivo de que ele entenda, de fazer com que ele entenda, né, que as coisas não podem ser assim, né? Desrespeitar os locais, as cidades, as pessoas. Respeito é fundamental, né? E eu achei muito fantasiosa o argumento dele, dizendo: eu estou pedindo desculpa, eu vou falar melhor sobre isso e vai valer a pena vocês ouvirem o que eu tenho para dizer. Estratégia. Sabe? Ele fez isso para causar um auê, para chamar a gente, nossa atenção, para um segundo momento ele fazer um outro vídeo, né? Então é lastimável, eu acho que chegar a ter fama por isso é medíocre. O pedido de desculpas já coloca, pelo menos passa a impressão de que ele se arrependeu, mas se arrependeu tardiamente, depois que falou, né? Não, ele não se arrependeu, é só uma estratégia, sabe? Esse tipo de pessoa não se arrepende, ela pensa tudo que vai dizer para mais adiante dar o bote de novo, né? Então ele dá uma recuada para dar 3 passos para frente depois. Então mantemos a nossa moção de repúdio, foi aprovada por unanimidade, né? E ele já fez isso em muitos lugares, né? Com muitas pessoas, sabe? Esse tipo de coisa não cola mais. Pegou muito ruim, a repercussão foi muito negativa e também o teu pedido a moção de repúdio vai ser endereçada a grandes estruturas do governo brasileiro, sim, né? Até a autoridade máxima, né? Que é o presidente do Brasil, por enquanto, né? Então é ridículo. Eu sei que aqui em Farroupilha eu não vi uma pessoa, sabe, defendendo a atitude dele. Se ele é um bom professor, se ele é um bom historiador, se ele tem conhecimento, é outro assunto, não estamos falando sobre isso, estamos falando sobre a atitude dele perante as palavras que ele usou para com a Serra Gaúcha e para com outros lugares também, né? Se a gente continuar deixando ele falar o que ele quer, ele vai ofender o mundo inteiro, né? Porque esse é o estilo dele. Então eu achei por bem fazer essa moção, outras autoridades também fizeram, e eu espero que pelo menos caia um pouquinho a ficha, né? E é claro, a gente espera que ele não venha mais para cá, porque se ele não gosta daqui, ele não tem nada que fazer aqui, né? Bom, vereador, outro assunto também, o senhor está concluindo um período de algumas semanas à frente do Legislativo durante a ausência da vereadora Eleonora Broilo. Como é que foi essa experiência de presidir o Legislativo? O Caleb gostou? Olha, eu não gostei, eu adorei, sabe? Eu achei uma coisa sensacional. Todo mundo sabe que eu sou músico e eu procurei trazer um pouco da música para cá. Em que sentido? Eu não coloquei música aqui, mas quando tem uma orquestra, né, tem uma pessoa que comanda, que é o maestro. E o maestro, ele faz o quê? Ele não tem que brilhar. Quem tem que brilhar são os músicos, né? Então a ideia é fazer com que cada um pudesse ter o seu tempo certinho, poder expor a sua ideia direitinho, né? Mesmo que fossem ideias contras, né? Fazer com que o diálogo fluísse. E eu acredito que consegui esse objetivo,
né? Foi uma sessão mais leve, acabou sendo mais curtas as sessões. Isso faz com que a pessoa que está em casa nos assistindo, né, ou que vai assistir na nossa TV, né, depois ela não tenha que despender tanto tempo, porque fica uma coisa mais objetiva, papum, assim, ó, né? Então, é papo direto. Papo direto, papo reto, como dizia o músico lá, o Charlie Brown, né? Então eu acho que essa é um estilo, na verdade são estilos, né? Então cada pessoa que vai sentar naquela cadeira vai ter um estilo de comandar. E é uma questão muito pessoal, eu não fui bom nem ruim, eu fui só diferente, né? Então eu fiquei muito contente, espero ter feito a minha incumbência à altura do que vocês gostariam, né? Mas o foco é realmente os projetos, né? Que todas as opiniões sejam ouvidas e que aconteça o que for melhor para a nossa cidade. A tua meta sempre foi conduzir as sessões com celeridade, com objetividade, foi isso? Objetividade e também uma certa alegria, assim, né? Eu estava feliz de estar lá, né? Então eu fiz algumas brincadeiras, eu falei algumas palavras erradas, de propósito ou não, né? Mas isso dava uma leveza, fazia com que as coisas acontecessem de uma maneira agradável, né? E eu recebi bastante elogios dos colegas por causa disso. Então eu fico muito contente, né, de saber que tanto um lado quanto o outro estavam felizes com isso, né? Então a gente vai aprendendo, mas eu acho que o foco deve ser sempre a gente pensar em quem está nos assistindo, né? E quem está nos assistindo, ele precisa entender a ideia, ele precisa entender que as coisas têm que funcionar dessa maneira ou daquela, conforme for votado aqui, né? E procurei também não usar, eu não gosto muito quando as coisas acontecem muito com excelentíssimo, reverendíssimo, sabe? O povo não quer isso, o povo não fala assim. A gente precisa falar a língua do povo, inclusive aqui, né? Eu sei que existem os ritos, existem as coisas que precisam ser oficialmente ditas, né? Mas talvez não é o que se diz, às vezes é a forma, né? Então eu acredito que foi uma presidência, um reinado, digamos assim, né? De 1 mês e pouco, em que estivemos mais próximo, né, das pessoas. E acho que o objetivo foi alcançado. Eu estou muito feliz. Caleb Coelho vem presidindo as sessões da Câmara Municipal desde meados do mês de outubro. A partir de 21 de novembro, a vereadora Eleonora Peters Broilo, do MDB, reassumirá o comando da Casa Legislativa Municipal. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.